Preciso contar algo para vocês. Ao fazer isso, certamente enfrentarei sanções, mas não posso guardar isso só para mim. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, também não sei se existe alguma possível saída. Não posso ficar parado sem tentar agir. Eu tenho medo do que pode acontecer com a minha família. Também tenho muito medo do que pode acontecer com toda a população. Mas acima de tudo, eu tenho medo porque eu não sei o que nós realmente somos. Eu desconfio absolutamente de tudo, desde amanhã de 1º de janeiro. Eu não consigo mais distinguir o que é verdade do que é mentira. Não consigo mais situar no tempo. Não consigo mais confiar nas pessoas que passam na rua. Sei que isso parece loucura, mas logo você entende. É só que, ao contrário de todos vocês, eu me lembro de tudo. Sei que vocês também têm lembranças e provavelmente gritaram Feliz Ano Novo à meia-noite do dia 31 de dezembro com família ou amigos. Mas o que ocorreu entre meia-noite e 1 da manhã está totalmente errado. São lembranças totalmente inventadas por essas coisas, lembranças que parecem reais. Para que você nunca questione nada. Acredito que o sistema deles não seja totalmente perfeito. Senão, não estaria aqui para contar isso. Passei um começo de ano novo absolutamente normal. Comi com minha família, ouvimos música, conversamos sobre os acontecimentos do ano. Vou poupar vocês dos muitos detalhes. Nada indicava que algo assim fosse acontecer. Absolutamente nada. Eu não tinha bebido nada, nem uma gota de álcool, e tudo o que eu queria era terminar a noite. Eu estava exausto, tinha trabalhado na noite anterior e mal mantinha os olhos abertos. Por isso, brindei com uma Coca-Cola na frente da televisão, assistindo a contagem regressiva para o ano novo. 10, 9, 8, 7... Todo mundo contava em voz alta, como na grande maioria das casas do país. Eu presumo. 6, 5, 4, 3... As pessoas seguiam contando alto. Parecia que tudo desacelerava, como se tempo e espaço se curvassem. 2. Minha cabeça começou a doer. Eu tinha parado de contar. Os outros agiram como se nada tivesse acontecido, com vozes parecendo discos de vinil em câmera lenta. Senti como se uma onda atravessasse minha cabeça e meu corpo começou a se contrair violentamente. Lutei para manter os olhos abertos, como se uma força invisível me forçasse a dormir. Apesar da vontade, minhas pálpebras foram se fechando lentamente. Eu estava a um passo de cair no vazio. Um barulho repentino de vidro quebrando me tirou do devaneio. Meus músculos estavam tão tensos que meu copo de coca quebrou na minha mão. Minha força de vontade voltou totalmente. Meu corpo parecia mais leve, a pressão que eu sentia na cabeça tinha desaparecido completamente. Então eu respirei fundo. Não sabia o que tinha acontecido. Para falar a verdade, naquele momento, eu tinha certeza de que estava tendo um ataque cardíaco ou algum tipo de acidente vascular cerebral. Percebi logo que o problema não era só meu ao olhar ao redor. Todo mundo estava lá. Minha mãe, meu pai, minha tia, meus 2 primos e minha prima, eles estavam lá. Mas não exatamente. Seus corpos estavam de pé, olhos fechados e rostos com as mesmas expressões de segundos antes. Todos sorriam. Engoli em seco com dificuldade. Enquanto eu tocava o braço do meu pai, olhei para a barriga dele e percebi que ele estava respirando devagar, mas estava respirando. Por outro lado, por mais que eu sacudisse o braço dele, ele não reagia de jeito nenhum. Era como se ele tivesse adormecido, ou melhor, era como se o tempo tivesse parado. Olhei para o relógio e os segundos passavam sem entender nada. A televisão só mostrava um tipo de interferência e um silêncio mortal reinava no cômodo. Dei a volta inteira no cômodo. Tentei acordar algumas pessoas, que para a maioria dos homens está de pé, mas nada, ninguém acordou, ninguém se mexeu. O que estava acontecendo? Eu realmente não sabia de nada. A televisão mostrava interferências em todos os canais. Mas enquanto eu navegava pelos diferentes canais com o controle remoto, um tipo de barulho metálico vindo de fora da casa quebrou o silêncio. Corri até a janela e observei a rua, tentando identificar a origem do barulho estranho. Havia as silhuetas dos meus vizinhos em cima do poste deles, levantando seus copos para o céu. Eles também pareciam totalmente paralisados. Será que todo mundo estava nesse estado? Eu me perguntava os motivos do que ocorria. Pensei em algum tipo de teste de armas biológicas, ou algo desse tipo, quando notei o estranho cubo preto bem no meio da estrada. O cubo tinha cerca de 3 metros de altura
Com cerca de 2 metros de largura, ele era perfeitamente preto, situado sob um poste de luz que iluminava fracamente a rua. No começo, achei que minha visão me enganava, mas logo vi que não era isso. Quando vi as duas silhuetas estranhas, longas e finas, saindo daquele cubo, não havia porta no cubo. As silhuetas não pareciam precisar disso, pois atravessavam o cubo como se não fosse sólido. Eu não entendia nada do que via, mas estava tão curioso que não conseguia parar de observar a cena. As silhuetas se aproximaram das duas na rua. Consegui distinguir a pele deles quando se aproximavam. A pele deles era cinza e brilhava como gelo negro no inverno. Tinham olhos estranhos, redondos e boca fina sem lábios, de onde saíam 2 dentes longos e pontiagudos. Meu coração apertou ao imaginar o que poderia ser. Seriam alienígenas? Pessoas imobilizadas por uma força misteriosa e um grande cubo preto surgindo na rua. E agora isso? Comecei a acreditar que estava perdendo a cabeça. As silhuetas agarraram uma pessoa e a deitaram no chão do poste. Eles pegaram uma ferramenta cilíndrica e começaram a desabotoar a camisa do meu vizinho. Instantes depois, apontaram a ferramenta para o peito dele e uma luz violeta brilhou na ponta. E então, eles fizeram movimentos estranhos, indo de cima até embaixo no corpo do meu vizinho. Esperei alguns instantes, me perguntando o que eles estavam fazendo com ele. Até que vi aparecer um corte perfeitamente reto no corpo do meu vizinho. Ela ia do alto do peito dele até a parte de baixo da sua pelve. De repente, eles meteram a mão na barriga dele. Eu dei um passo para trás e estava pronto para voltar. Senti vontade de vomitar, mas precisava saber mais. Minha curiosidade mórbida me fez assistir ao restante daquele espetáculo horrível. Eles tiraram os órgãos dele, mas não saberia dizer quais. Estava escuro demais naquele momento. No início não percebi, mas meu vizinho ainda segurava o copo e mantinha a mesma expressão. Enquanto era aberto por aqueles monstros, eles iam e voltavam nesse cubo estranho, deixavam órgãos e retornavam para pegar mais do corpo. Após um tempo, entraram novamente no cubo e ficaram lá mais tempo que o normal. O corpo do meu vizinho jazia no chão, congelado no tempo, com o ventre aberto e quase vazio. Sangue saía de sua boca e escorria de seu longo ferimento. As entidades então voltaram para ele e colocaram várias coisas dentro do meu vizinho. Não tenho tanta certeza. Parecia que eles recolocavam os órgãos. Ou então seriam órgãos novos. Eu não fazia a menor ideia. Eles pegaram de novo a ferramenta estranha e repetiram o movimento anterior. Logo depois, o ferimento sumiu. Limparam o sangue e deixaram o corpo do meu vizinho em pé ao lado da esposa. Foi depois de colocarem a camisa do meu vizinho nele que começaram a falar a língua que falavam. Eu nunca deveria ter entendido. Era estranha, sem lógica. Eu quase poderia chamá-la de um ruído esquisito, em vez de uma linguagem propriamente dita. Só que eu entendia absolutamente tudo. Não sei dizer porquê ou como, mas eu entendia claramente o que diziam. Parecia que a língua deles era compreendida por todas as entidades do mundo e das galáxias, uma língua universal. O que elas disseram nunca ficará gravado na memória. Lembro de tudo, como se estivesse gravado no meu cérebro. Aqui está o que elas trocaram. Vamos identificar mais atributos humanos e enviar os exames de ultrassom para eles. Ainda há muita análise a ser feita antes da reativação. Precisamos visitar mais 3 cidades humanas antes de partir. Em 1 hora, as outras 12.000 unidades já terão terminado. No próximo ano começaremos a 780ª, 85ª fase de análise. Restam só esses anos para recuperar nosso planeta. Infelizmente, as silhuetas recuaram e entraram no grande cubo. Fiquei na sombra das cortinas, enquanto a máquina decolava silenciosamente. Infelizmente, ele desapareceu de uma vez, bem alto no céu, a uma velocidade incrível. Estava perturbado e minhas pernas tremiam. Fiquei paralisado por um tempo. Eu queria sair, ver o que estava acontecendo no céu, e paradoxalmente, eu também queria não ver nada. Me encolhi em um canto, esperando o pesadelo passar. Mas mesmo assim, tomei a decisão de sair. Abri a porta discretamente e pus a cabeça para fora. Meus vizinhos ainda estavam lá, parados no tempo sobre o porche, erguendo os copos.
Dei um passo à frente, desci os 3 degraus e levantei a cabeça para o céu. Achei que não veria nada pela cor do cubo que sumiu na escuridão do cosmos. Mas não foi o caso. 100 luzes brilhavam acima de mim, distantes no céu. Elas se moviam rápido, da direita à esquerda e de cima para baixo, formando um tipo de triângulo. E um retângulo, um círculo e outras formas também. Parecia um sinal. Será que tentavam se reunir? Logo depois, obtive minha resposta. Pois outras luzes se uniram a eles, e mais depois. Até o céu, antes negro, fica quase branco. Fiquei deslumbrado e assustado com o espetáculo luminoso diante de mim. Atordoado, levantei o braço para proteger os olhos das luzes ofuscantes. E foi nesse momento que os sons ecoaram. Eles eram fortes, surdos, como sons de trombetas, ressoando no chão, no ar, em toda parte ao meu redor. Pensei que aquilo era o sinal e estava certo. Depois de 3 grandes vibrações, tudo desapareceu. As luzes não estavam mais lá e o céu era novamente aquele que conhecíamos, um céu negro salpicado de estrelas. Corri para casa para ver se minha família já estava acordada. Ao me aproximar deles, a enxaqueca voltou. Meus músculos ficaram dormentes novamente e meus braços e pernas mal me obedeciam. Dei um passo, depois outro. Quando cheguei à mesa da minha família, minha cabeça começou a tremer. Ou será que era a própria sala? Eu não tinha muita certeza disso. Logo depois, minha visão turvou. Percebi movimentos estranhos deformando tudo ao redor. Como se o cômodo estivesse se distorcendo em uma espécie de vórtice. Então, sem aviso, tudo voltou ao normal. Minha família ria, bebia e comia como se nada tivesse acontecido. Olhei o relógio, era cerca de 1 da manhã. No entanto, minha família não parecia dar importância àquele momento. Entre 00:30 e 1h, como se essa hora simplesmente nunca tivesse existido. Entrei em pânico e minha família logo chamou a emergência. Passei o ano novo no hospital e agora estou em um hospital psiquiátrico. Por vontade própria, não sei se devo acreditar no que vi, se tudo aquilo era realmente real. E é por essa razão que estou aqui. Essa visão me assusta muito. O que disseram ainda ecoa na minha mente. Se tudo está errado, então eu aceitei os cuidados. E isso deve melhorar nos próximos anos. Mas se tudo for verdade, espero estar morto. Antes que ele chegue à 8ª centésima análise da nossa espécie, porque é nesse momento que eles vão querer recuperar o nosso planeta.